Alguém precisa te dizer isso. As maiores mudanças da sua vida não pareceriam explosões ou fogos de artifício. Elas pareceriam confusão, silêncio e quietude. Que os momentos mais poderosos de transformação não viriam com alarde, mas com uma sensação sutil de que algo simplesmente não se encaixa mais. Você acorda, olha ao redor da sua vida, e sente como se tivesse crescido além da frequência. Como se as paredes fossem feitas de versões antigas de você. Não erradas, apenas expiradas. E então algo dentro de você sussurra: é hora de pular. Não fisicamente, não simbolicamente, quanticamente. A maioria das pessoas pensa que o salto quântico é uma metáfora, uma maneira espiritual de dizer mude sua mentalidade ou imagine um futuro melhor. Mas e se não for uma metáfora de forma alguma? E se, assim como na física quântica, for um processo real mensurável, uma mudança de alinhamento energético tão precisa, tão imediata que a mudança ocorre sem uma ponte? Não há etapas, nem caminhos definidos. Apenas uma mudança súbita de estado, como um elétron que salta de uma órbita para outra sem atravessar o espaço entre elas. Na mecânica quântica, isso é chamado de transição descontínua. O elétron não viaja de um estado de energia para outro. Ele desaparece de um lugar e aparece em outro instantaneamente quando energia suficiente é absorvida. Isso não é poesia. É física. E se você, como um ser vibracional emaranhado com linhas temporais infinitas, funcionasse da mesma forma? E se toda vez que você sentia vontade de deixar ir, se libertar ou ir embora, não era apenas inquietação emocional? Era o seu campo se preparando para saltar. Mas aqui está a questão. A maioria das pessoas não escuta. Elas racionalizam. Elas esperam. Elas analisam o custo da mudança enquanto sua alma já se foi. A mente tenta alcançar uma decisão que o coração já tomou. É por isso que a transformação parece caótica, porque você está lutando contra um salto que já começou. E a única coisa atrasando isso é seu apego à ideia de como isso deveria acontecer. Veja, saltos quânticos não seguem lógica. Eles não precisam de explicação. Eles só precisam de coerência, alinhamento, uma decisão que vibra mais alto que seu medo. É quando o campo responde. É quando o salto se confirma. E você já sentiu isso antes, não sentiu? Aquele momento quando um relacionamento terminou e você se sentiu 10 quilos mais leve. Quando você saiu do emprego e o ar de repente tinha um cheiro diferente. Quando você parou de se explicar e o mundo respondeu com silêncio e depois com milagres. Esses foram saltos, não mudanças graduais, não progressões lineares, são literalmente saltos. E a razão pela qual você não viu prova imediata não foi porque nada aconteceu. Foi porque o campo ainda estava se reorganizando ao redor das suas novas coordenadas. Porque é assim que funciona. No momento em que você escolhe, não deseja, não espera, mas escolhe, um novo estado de ser, o campo começa a se reorganizar. Mas a maioria das pessoas aborta o salto muito cedo. Elas ficam nervosas quando nada muda imediatamente. Elas duvidam, elas retornam, e a linha temporal colapsa de volta ao que é familiar. Mas aqui está a reviravolta. O salto quântico não requer crença. Ele requer transmissão. Você não precisa se convencer de que é real. Você só precisa parar de enviar o sinal de quem você costumava ser. E é aí que este vídeo começa. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que o salto quântico não é uma metáfora. É um processo, uma ciência, uma estratégia de precisão vibracional. E quando você aprende como se engajar deliberadamente sem esperar a vida te empurrar, você para de reagir às circunstâncias. Você começa a selecioná-las. Então não tente entender tudo de uma vez. Apenas fique. Observe o que se desdobra. Porque se algo já se sente diferente no seu corpo agora, você pode já estar saltando. Você não pode saltar enquanto se segura. Essa é a primeira regra e aquela que a maioria das pessoas resiste. Porque saltar não é sobre conseguir algo novo. É sobre se tornar alguém diferente. E isso significa deixar morrer o que não vibra mais. Pensamentos, hábitos, personas, linhas temporais, narrativas, não tudo de uma vez, mas energeticamente, completamente. Você não pode transmitir a frequência do seu futuro enquanto permanece emaranhado com a emoção do seu passado. O campo não pode receber dois sinais ao mesmo tempo, e não responde à voz mais alta. Ele responde à mais clara.
É aqui que a mecânica quântica e a psicologia da identidade se sobrepõem. No campo quântico, todas as possibilidades existem simultaneamente como potencial. Você não cria sua nova linha temporal. Você acessa ela. E a chave não está em fazer mais, tentar mais, ou visualizar por mais tempo. Está em colapsar a onda do seu eu atual, tornando-se emocional e neurologicamente indisponível para a versão de você que criou esta realidade presente. E esse é o paradoxo. Você não encontra sua nova vida consertando a antiga. Você salta não sendo mais aquele que precisava que ela fosse consertada. Isso não é teoria. Na neurociência, sabemos que identidade não é apenas uma história. É um conjunto de caminhos neurais. Quando você acorda e imediatamente reproduz seus problemas, ansiedades, arrependimentos, você está reativando o eu familiar. Esse eu tem uma frequência. Essa frequência diz ao campo quântico: continue transmitindo o mesmo. Mas o que acontece quando você interrompe esse loop? Quando você acorda e pergunta: o que meu eu futuro faria agora? E então, sem evidência, você age como se, não fingindo, não falsificando, mas decidindo. Porque todo futuro é uma frequência. E toda identidade é um código. Você não o ganha. Você se sintoniza nele. E essa sintonização requer uma coisa acima de tudo: congruência emocional. Se você afirma abundância mas ainda sente escassez, o campo responde ao sentimento. Se você visualiza sucesso mas ainda carrega culpa, o campo espelha a culpa. Isso não é falha, é feedback. O universo não está te julgando. Está se calibrando a você. Então a pergunta é: o que você ainda está praticando emocionalmente que pertence ao eu que está deixando para trás? Preocupação, agradar pessoas, se esconder. Esses não são apenas padrões, são frequências, e estão te mantendo emaranhado com a linha temporal que você diz querer deixar. Colapsar a identidade é parar de ensaiá-la. E você não precisa de 30 dias, 21 passos, ou um ciclo ritual lunar. Você precisa de um momento de total honestidade energética. Você olha para a versão de você que está viciada na história antiga e diz: eu te amo, mas não te escolho mais. Essa é a divisão. Esse é o salto. Essa é a mudança a qual o campo responde. Porque o campo está sempre escaneando por coerência, não perfeição, não excitação, coerência. Um estado onde seus pensamentos, sentimentos, ações e crenças todos combinam com a frequência da vida que você diz querer. Quando você atinge essa nota, mesmo por um segundo, o campo quântico se confirma. E então algo estranho acontece. A necessidade de provar, de empurrar, de conseguir se dissolve. Você se sente neutro, claro, e essa neutralidade não é distanciamento. É evidência de que a identidade antiga não está mais ativa. É por isso que a transformação às vezes parece entediante. Porque sem o drama da dúvida, sem o atrito da dualidade, há apenas presença. E presença é poder. Você não está mais esperando pela mudança. Você não está mais se tornando o eu. Você é o eu. E o campo, como um espelho sem atraso, começa a refletir isso de volta. Mas apenas se você mantiver, apenas se você não piscar, apenas se você não reverter quando a evidência não aparecer na sua linha temporal rápido o suficiente. Isso é o que separa um saltador quântico de um desejador quântico. Um envia um sinal e permanece nele. O outro envia um sinal e espera por prova. E quando a prova não vem, eles colapsam de volta ao eu antigo, à transmissão antiga, à vida antiga. Mas não você. Porque até o final deste vídeo, você saberá como manter o sinal, como deixar cair a dúvida, como colapsar o você que não pode ir onde você está indo. Isso não é sobre metafísica. É sobre memória, lembrar da versão de você que já existe e escolher viver de lá. E na próxima parte, vou te mostrar como fazer essa escolha persistir. A maioria das pessoas não precisa de mais informação. Elas precisam de um protocolo, algo que possam realmente fazer quando a mente espirala, quando o corpo entra em pânico, quando a identidade antiga tenta puxá-las de volta. Então, vamos quebrar o mito agora mesmo. O salto quântico não é uma decisão única. É uma sequência, um ritual vibracional, um ato diário de colapsar a ilusão de que você é fixo, limitado ou atrasado. O processo tem 5 passos, não lineares, não forçados, mas posturas energéticas que permitem que você se torne a versão de você que já existe na linha temporal que você tem tentado alcançar.
Vamos chamar isso de mudança de transmissão. Passo 1. Reconheça o desconforto como um sinal, não um sinal de falha. Toda vez que você sente o eu antigo voltando, o medo, a autodúvida, o atraso, não julgue. Não resista. Reconheça como seu sinal de que você está no limiar do salto. Em termos quânticos, o desconforto é interferência energética, estática entre sua frequência atual e aquela para a qual você está se sintonizando. O erro que a maioria das pessoas comete: elas interpretam a estática como um não quando na verdade é uma recalibração. Passo 2. Interrompa o padrão emocional imediatamente. Quando a emoção antiga entra em ação, seu corpo quer seguir o caminho de menor resistência. A história familiar. Mas aqui está o movimento de poder. Interrompa a transmissão. Mude sua postura. Mude sua respiração. Fale em voz alta. Faça algo físico e simbólico para parar o loop. A neurociência nos mostra que a interrupção de padrão é a maneira mais rápida de perturbar a coerência neural e criar espaço para uma nova escolha. Passo 3. Incorpore a frequência da linha temporal que você quer. Este é o ponto de salto. Você pergunta: se eu já tivesse o que quero, como me sentiria? E você deixa esse sentimento tomar conta do seu sistema nervoso. Não fingir, não visualizar, ser. Por 90 segundos, 3 minutos, quanto tempo for necessário para inundar seu campo com coerência. Você não precisa ver o resultado. Você precisa sentir o alinhamento. O campo não mede o resultado. Ele mede o sinal. Então transmita-o. Passo 4. Faça uma ação da nova identidade. O salto quântico não significa sentar em silêncio esperando a realidade se atualizar. Significa tomar ação da sua nova transmissão. Não para conseguir algo, mas para demonstrar a mudança. Talvez seja uma mensagem que você envia, um limite que você mantém, um novo pensamento que você pratica. Não importa quão pequeno. O que importa é que esteja em sintonia com a versão de você que já está vivendo na nova frequência. Isso cria emaranhamento. O campo começa a espelhar de volta a prova porque seu sinal acabou de se tornar mensurável. Passo 5. Desapegue da linha temporal. Permaneça na vibração. Esta é a parte mais mal compreendida. A maioria das pessoas faz o ritual, se sente bem, e então começa a escanear a realidade por resultados. No momento em que você procura por prova, você saiu da frequência e voltou ao medo. Saltar de verdade significa permanecer na vibração mesmo quando nada muda ainda, especialmente então. Porque esse é o teste final e o campo está sempre escutando. Vamos tornar isso tangível. Tente este ritual amanhã de manhã. Acorde, sente-se ereto. Antes de verificar seu telefone, pergunte: que versão de mim estou escolhendo transmitir hoje? Então feche os olhos. Respire e sinta a resposta. Não do pensamento, mas da postura, respiração e energia. Talvez a resposta seja calma, ousada, confiante, expansiva, livre. Qualquer que seja a resposta, mantenha esse sinal por 2 minutos. Então caminhe para o seu dia como se nada mais existisse além dessa versão de você. Fale dela, mova-se dela, reaja dela, e observe o que muda. Porque quando todo o seu ser se torna um novo sinal, a realidade não tem mais escolha a não ser resistir. Ela deve obedecer. Não porque você forçou, mas porque você não está mais combinando com o eco da realidade antiga. Você parou de ser um receptor. Você se tornou um transmissor. E transmissores não perseguem prova. Eles a criam mantendo a frequência até ela se materializar. Na próxima sessão, exploraremos o que atrapalha esse processo e por que a maioria das pessoas colapsa a nova transmissão sem perceber. Mais importante, vou te mostrar como ancorar o salto. Aqui está a verdade desconfortável. A maioria das pessoas não falha em saltar porque não queria o suficiente. Elas falham porque não entenderam a mecânica da sabotagem energética. Elas pensaram que a dúvida era inofensiva. Elas pensaram que verificar por resultados era normal. Elas não perceberam que toda vez que perguntavam está funcionando, estavam colapsando a transmissão e caindo de volta na órbita do eu antigo. Vamos quebrar isso. Na física quântica, o efeito observador nos mostra que o ato de medir uma partícula muda seu estado. Na transformação humana, o ato de duvidar da sua mudança altera sua frequência. Não é sobre ser positivo o tempo todo.
É sobre não interromper o novo sinal com o medo da identidade antiga. Porque aqui está o que acontece. Você declara uma nova versão de si mesmo. Você a sente. Você age dela. O campo começa a responder. Mas então, silêncio. Nenhuma prova. Nenhum sinal. Sua programação antiga entra em ação. Talvez eu tenha imaginado. Talvez eu não esteja pronto. Talvez eu tenha feito errado. E naquele momento, sua frequência colapsa. Não porque a mudança não foi real, mas porque você parou de transmiti-la. E o campo quântico só pode espelhar o que você sustenta. É aqui que o domínio emocional se torna essencial, não supressão emocional, mas consciência. Você começa a sentir dúvida. Nomeie-a. Não se torne ela. Você sente impaciência. Observe-a. Não a alimente. Você se pega procurando por sinais. Pause. Retorne ao sinal. Lembre-se, toda emoção é uma frequência e o campo não é pessoal. É mecânico. Ele não te pune pelo medo. Ele apenas o reflete. Então a pergunta não é como eu paro de sentir isso. É qual sentimento eu escolho incorporar mesmo quando este aparece. Isso é o que significa ancorar o salto. Você não espera se sentir pronto. Você pratica ser o sinal até que esse sinal se torne o padrão do seu sistema nervoso. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você persegue o resultado, mais rápido ele chega. Por quê? Porque perseguir implica separação. Separação implica falta. E falta diz ao campo, isso não é meu. Então quando você diz vou acreditar quando eu ver, você já perdeu. Mas quando você diz eu acredito, e é por isso que vou ver, você saltou. É isso que significa escolher a si mesmo sem prova. Apoiar sua nova identidade mesmo quando o mundo não se atualizou. Parar de esperar permissão para ser quem você já é. E é isso que eu quero que você reivindique agora. Então aqui está seu convite. Não apenas para observar este conteúdo, mas para se engajar com ele. Comente abaixo, eu me escolho. Diga, digite, ancore isso. Não para mim, não para o algoritmo, para sua própria coerência. Porque esse ato, essa microtransmissão de certeza emocional é exatamente o que seu campo está esperando. Não ação, não perfeição. Alinhamento. Alinhamento que diz, eu não preciso ser convencido. Eu já estou lá. É assim que as linhas temporais se estabilizam. Não através do esforço, mas através da repetição do sinal. Aquele que retorna a vibração mais rápido, independentemente do que aparece, é aquele que muda a realidade primeiro. E esse poderia ser você. Vou te mostrar agora o que acontece uma vez que o campo começa a responder. E por que o caos que você pode sentir não é prova de falha, mas confirmação da mudança. Então, o que realmente acontece quando o salto começa a pousar? Não a visualização, não a decisão, mas o momento quando seu campo, sua transmissão sustentada se torna tão consistente, tão precisa que o campo quântico não tem escolha a não ser refleti-la de volta. Caos. Silêncio. Reorganização. Porque aqui está a parte que ninguém te conta. Sua nova frequência não apenas atrai o que você quer, ela repele o que não combina mais. E isso, no início, pode parecer perda, confusão, como se tudo estivesse desmoronando, certo? Quando você finalmente se comprometeu com a nova versão de si mesmo. Este é o paradoxo da mudança. Você salta e de repente seus relacionamentos parecem distantes. Seu trabalho parece estranho. Seus hábitos parecem tóxicos. Nada ruim está acontecendo. O que está acontecendo é desalinhamento energético sendo exposto. Pense assim. Antes, você ocupava um determinado estado quântico, com um conjunto previsível de possibilidades, relações e experiências. Tudo ao seu redor colapsava de acordo com aquela versão de você. Mas agora, houve um salto. Você mudou o seu estado energético. Ainda ocupa o mesmo espaço físico, mas vibra em uma realidade paralela. As mesmas probabilidades já não se aplicam. As antigas conexões não te reconhecem mais, porque, a nível quântico, você já não é o mesmo observador. Você ainda está na mesma sala, mas transmitindo algo inteiramente novo. Então, naturalmente, algumas coisas começam a se afastar. Conversas parecem estranhas. Pessoas não te entendem.
Oportunidades desaparecem. O familiar parece vazio. Isso não é regressão. É ressonância se corrigindo. Em termos quânticos, você mudou sua assinatura vibracional e o campo está agora recalibrando, removendo tudo emaranhado com você antigo. Não é rejeição, é realinhamento. Você pode se sentir sozinho. Você pode se sentir testado. Você pode questionar se fez a escolha certa. Mas este é exatamente o espaço onde a realidade começa a se dobrar. Quando a linha temporal antiga perde o controle e a nova ainda não se materializou completamente, você está no vazio. O sagrado entre, o lugar onde seu trabalho não é reagir, mas permanecer no sinal. É aqui que seu sistema nervoso é mais tentado a voltar, a alcançar o familiar, a se desculpar pela mudança, a diminuir o tom, desacelerar, duvidar da decisão. Mas este é o momento de ancoragem. Porque o que a maioria chama de testes do universo não são testes de forma alguma. São ecos. Ecos da sua frequência passada ricocheteando de volta uma última vez, perguntando: você tem certeza? E você não responde com palavras. Você responde com incorporação. Você acorda. Você respira na frequência do seu novo eu. Você toma ações que o eu antigo nunca tomaria. Você para de explicar sua evolução para aqueles que exigem evidência. Você deixa ir, não as pessoas, mas a versão de você que precisava da validação delas. E então algo muda. Uma mensagem de alguém novo. Uma oportunidade que não existia antes. Uma sincronicidade tão perfeita, tão improvável, que te faz rir através das lágrimas. Essas não são coincidências. São confirmações. Prova de que o campo se confirmou. Que a transmissão agora é sua linha de base. Que você não está mais vazando energia em histórias antigas. Pode não acontecer tudo de uma vez. Pode levar alguns dias, algumas semanas, mas sempre acontece. Porque a realidade não é aleatória. É rítmica. E quando você se torna o ritmo do seu próximo nível, sua linha temporal se sintoniza com você. Então não tenha medo do silêncio. Não interprete o vazio como falha. Não confunda a perda de alinhamento com punição. Em vez disso, veja pelo que é. Uma limpeza, uma desintoxicação vibracional, um vácuo cósmico fazendo espaço para a versão de você que já chegou, esperando para ser recebida. E na próxima e última parte deste vídeo, vou te mostrar como permanecer na nova linha temporal tempo suficiente para que o avanço se torne seu novo normal. Porque não é suficiente saltar, você deve permanecer. Há algo poderoso sobre uma decisão que ninguém mais vê, uma escolha silenciosa que você faz por dentro, antes da evidência, antes do aplauso, antes do alinhamento aparecer do lado de fora. Esse é o verdadeiro salto quântico. Não o quadro de visão, não a meditação. Mas o momento em que você para de transmitir falta e começa a incorporar sua própria frequência sem testemunhas além do próprio campo. Porque o campo está sempre observando, não como um juiz, mas como um espelho, uma inteligência neutra infinita que se dobra a apenas uma coisa, sua transmissão. E agora você sabe o que essa transmissão realmente é. Não são seus pensamentos, não são seus desejos, não são suas palavras. É a vibração que você mantém mesmo quando ninguém está olhando. E a frequência mais potente que você pode manter é certeza. Não certeza no resultado, mas certeza em si mesmo. Quando você se escolhe, não uma vez, mas repetidamente no silêncio, no desconhecido, na sala de espera entre identidades, você está enviando o sinal mais forte que o universo pode receber. Você está dizendo: este é quem eu sou, e não preciso de prova para sê-lo. É quando a mudança se torna real. É quando a nova linha temporal pode finalmente pousar. Não porque você a perseguiu, mas porque você combinou com ela. Você se tornou ela. E deste ponto em diante, a realidade não é mais uma condição. É uma confirmação, um eco da versão de você que já existe, agora tornada visível. Então não procure por resultados. Procure por ressonância. Não pergunte: está funcionando? Pergunte: estou transmitindo meu futuro ou ensaiando meu passado? Essa uma pergunta colapsará ilusões, linhas temporais e eus antigos em uma única respiração. Porque quando você para de buscar a mudança e começa a se tornar a mudança, tudo se reorganiza ao seu redor. E não será dramático. Não será alto. Será sutil, elegante, inevitável.
Um novo amigo que chega no momento exato em que você para de precisar de uma ideia que aparece quando você para de forçar respostas. Uma oportunidade que não faz sentido lógico algum, mas todo sentido energético. Isso não é sorte. Isso não é coincidência. É o campo quântico sussurrando de volta, mensagem recebida. Então, se você sentiu algo se mover em você durante este vídeo, se algo clicou, mudou, ressoou em um nível que você não consegue explicar direito, esse é seu campo se movendo. É coerência surgindo. É sua nova linha temporal se abrindo. E aqui está o que eu quero que você faça em seguida. Nada drástico, nada grande. Apenas dê um pequeno passo desta frequência. Talvez seja escrever a versão de você que está transmitindo agora. Talvez seja deletar a coisa que não combina mais. Talvez seja sentar em silêncio e respirar como seu eu futuro por apenas 60 segundos a mais. Qualquer que seja, deixe vir da certeza. E se você quiser continuar recebendo conteúdo que se alinhe com este campo, que apoie sua expansão, sua coerência e sua evolução quântica, eu te convido a ficar conosco. Não apenas para se inscrever, mas para se sintonizar. Este não é apenas um canal, é uma transmissão. E toda vez que você retorna aqui, você não está apenas assistindo um vídeo, você está reforçando sua frequência. Então, se isso ressoa, se você terminou de esperar por prova, se você está pronto para incorporar a verdade que sempre sentiu lá no fundo, inscreva-se agora. E neste campo, você se escolhe de novo e de novo e de novo até que o universo não tenha escolha a não ser responder.